continuidade ao programa da semana passada. Meu entrevistado é Antônio Fatiolo Neto, ele que é presidente e fundador da Associação Brasileira dos Astrólogos, do Sindicato dos Astrólogos do Estado de São Paulo e do Instituto Paulista de Astrologia. E o Fatiolo é do signo de Aquário, tem a lua no signo de Aquário e o ascendente em Escorpião. Mais uma vez agradeço para nós darmos continuidade, você está aqui para darmos continuidade ao programa. Fatiolo, nós estávamos falando semana passada sobre a questão de previsões, né? Inclusive do Brasil. Como é que se chegou a uma hora correta no mapa do Brasil antes de falar das previsões? Certo. Eu tive um sócio que fundou o Instituto Paulista de Astrologia junto comigo. Um amigo, irmão de loja maçônica e tal, e nós nos comprometemos a fundar um instituto para defender uma astrologia séria, com ética, com princípios assim honestos de trabalho. E na época nós tínhamos a data da independência do Brasil, 7 de setembro, e não tínhamos a hora. Até que nós descobrimos no livro do Rocha Pombo, que é um livro de história do Rocha Pombo, que ele cita a hora que aconteceu a proclamação da independência. E ele pôs perto de 16 horas. Aí, pelos acontecimentos da história do Brasil, nós fomos pesquisando e vimos que em hora local da época, porque na época era hora local, era 16 horas e 8 minutos. E bate direitinho porque foi acertado com os acontecimentos, né? A astrologia é maravilhosa nisso, porque ela é pura matemática. E com isso se fez previsões notáveis no Brasil e tal. Mas no outro programa se falou sobre uma das coisas que mais marcaram. Eu acho que de alguma maneira muito marcante foi a minha previsão do atentado do João Paulo II. Porque o cardeal da Bahia, o Dom Avelar Brandão, começou a pedir para prenderem a gente. Entende? Que não aceitava aquilo que tinha falado do Papa. Eu falei, se ao invés de ficar atirando pedra, falei no programa da Xênia, ao invés de ficar atirando pedra nos astrólogos, se o senhor tivesse avisado o Papa, talvez tivesse evitado o atentado. Falei mesmo, é a verdade. Entende? Então isso marcou muito pela tentativa de perseguição e que a gente reagiu à altura, né? E que o astrólogo sempre passa, né, por essa questão a gente de ser passa perseguido, por isso, antes por ser bruxo, depois por ser vidente, depois por ser eles não mau entendem. caráter, querem enrolar pessoas, as pessoas têm essa ideia. Imagina, tem a última entrevista que eu dei na revista Galileu, a astrônoma chegou para mim falando que a astrologia era uma superstição. Eu falei, não, a astrologia é uma ciência holística. Não, a astrologia não é ciência. Eu falei, a astrologia é ciência holística. Agora você tem superstição científica, porque a superstição não é só dos outros, a ciência também tem superstição. Quando ela nega as coisas a priori, não estuda, não entende e ataca antes de saber. A mulher virou as costas, xingando e foi embora. Mas é verdade. Como você vê o céu do Brasil daqui em diante? Olha, nós tínhamos previsto, quando a gente previu que a Dilma não terminaria o mandato, que havia vários aspectos atingindo o Brasil. Um deles a conjunção Marte e Júpiter, que criou essa celeuma, separação, racha nos partidos e a queda da própria presidente. Foi a conjunção Marte e Júpiter que caiu em cima do Sol do Brasil, né? E esse aspecto, ele também traz alguns movimentos de indivíduos irresponsáveis aí pelo Sul que querem fazer separatividade do Brasil. É um absurdo aquilo. Mas, de qualquer maneira, esse aspecto também indicou esses movimentos de tentativa separativista. Mas tem uma coisa extraordinária que eu vou repetir aqui, principalmente no teu programa, que você é do ramo como nós, né? Existe um aspecto, eu falei inclusive para os meus clientes empresários, que é Plutão em trígono com o Sol do Brasil. Quando tudo parece perdido, o Brasil vai sair do buraco muito antes do que se imagina. E quem vai ser alguém de Plutão? Podia ser árabe, chinês, judeu, tal. É um filho de libaneses, que foi o Temer. O Temer vai ajudar o Brasil a sair do buraco. Não tenho nenhuma ligação política e tal, mas ele é o Plutão.
nessa Porque o mapa história. dele também... É, exato. E também ele é um grande negociador com o Sol no início de Libra tal. Então, nós podemos Nasceu ter na primavera. É bom para quem nasce na primavera. Sim, muito bom. E para o Brasil é bom, porque ele vai ajudar a gente a sair do buraco. Aliás, a credibilidade do Brasil já aumentou muito e já começou a sair do buraco. Já começou a crescer, entende? Então, o Brasil tem um potencial muito grande, ninguém vai afundar, nem o PT conseguiu. E não vão afundar o Brasil de jeito nenhum. Eu tenho mais uma pergunta para fazer específica para o segundo bloco, tá bem? Voltamos já já. Um dos maiores problemas dentro do condomínio, entre aqueles que a gente verifica, é a questão do vazamento. Quem está embaixo sempre atribui a responsabilidade à unidade que está acima de si ou ao próprio condomínio. O importante nesse caso, antes de iniciar qualquer tipo de discussão, é se contratar um técnico, um profissional, um engenheiro ou arquiteto que possa fazer um laudo especificando onde a situação se encontra, qual é a sua origem e qual é a solução apresentada para cada caso. Assim agindo, o condomínio economiza a questão financeira, porque não tem que eventualmente se defender numa ação, e já faz a prevenção para os casos futuros. Se tiver dúvida, já sabe, www.sicom.org.br. Até a próxima. Faz tanto tempo que a gente tem uma amizade especial com você. Beverly, Beverly Hills, Beverly, Beverly Hills. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Antônio Fatiolo Neto. Estamos falando sobre astrologia, Brasil, enfim, diversas informações aí. Fatiolo, o que eu gostaria de saber é uma área específica da astrologia que é pouco falada, pouco ensinada e pouca coisa nós encontramos publicada, né? Que é astrometeorologia. Olha, nós no Instituto, a gente dá curso de Astrologia Mundial entre... O grupo de matéria da Astrologia Mundial tem astrometeorologia, astrologia financeira, geopolítica dos países e tal, né? É um dos ramos belíssimos da astrologia. E se pode prever tempo de longo prazo, né? De curto prazo não, mas de longo prazo, os aspectos astrológicos indicam, você pode prever que o tempo vai esfriar daqui 20 anos, numa semana que o tempo vai esfriar. Em geral, produzido por maus aspectos ou bons de Saturno ou Urano, que esfriam o tempo. Então dá para fazer previsões notáveis. O grande drama de nós astrólogos é que quando a astrologia esteve no Senado para regulamentação, um dos dois grupos que bombardearam a regulamentação da astrologia, um foi o dos meteorologistas, porque se podia fazer previsão de tempo por astrologia. Outra foi dos engenheiros agrônomos, que dizem que o astrólogo podia orientar a agricultura. Só que tem o seguinte, se nós astrólogos tivéssemos dinheiro, nós poríamos uma ação na justiça e tal, porque nós ensinamos tudo isso muito antes do que eles. A astrologia tem milhares de anos e previu o tempo há milhares de anos. Então, um bom advogado derruba isso. Mas, infelizmente, astrólogo não é rico e fica difícil para nós. Né? Acha, inventa. São enroladores, invento que nós ganhamos fortuna. Isso é imprensa. Queremos enrolar a humanidade, é verdade. Fatiolo, com teus anos de experiência, você acha que nós vivemos mais o destino ou o livre-arbítrio? Ou temos mais livre-arbítrio através do mapa astrológico? Olha, o projeto
de destino é dado para nós. E 6 horas depois que você nasceu. Você sabe, não sei se você chegou a fazer direções primárias, mas em 6 horas depois de direções primárias, o projeto de vida está pronto, né? 6 horas antes, 6 horas depois, que seja. Então o projeto está lá. Agora, o que você vai fazer da tua vida é que vai vivenciar o lado ruim desse destino ou até sobrepujar o destino ou abrir portas além do destino. Isso depende da evolução da pessoa. Quanto mais evoluída espiritualmente ela é, mais ela está livre do destino, assim, carrasco, digamos assim. Uma colocação bem prática. O que seria estar evoluído espiritualmente para você deixar de ser carrasco nesse destino? Eu acho que é ter mente aberta, ter várias portas, não ficar preso, bitolado nas coisas, você ser pluralista, até na política dos países isso é a verdade. A diversidade, você respeitar a diversidade, respeitar o eclético das coisas para não ficar estupidificado. Então, a abertura mental é a primeira coisa importante, porque você tem saídas e portas. Você sempre tem muitas portas de saída para modificar aquele destino projetado. Então, nunca pense que a astrologia vai te dar um destino assim fatalístico. É você que vai manipular as cordas desse destino. E sabe, como nós vivemos num sistema com vários planetas, um puxa de cá, outro de lá. Você tem que aprender a administrar isso. Tem que aprender. Aliás, tem uma representação hindu tem um cilindro no centro e corda sendo puxada por vários. Então aquilo é tão extraordinário, mostra que um te puxa de cá, outro de lá, e quem vai determinar se eu vou para cá, eu vou para lá, ou fico parado, sou eu, você, nós pessoas. Você está dizendo basicamente que quando você passa por um trânsito planetário onde existe uma certa paralisação de um astro, você não precisa com isso ficar paralisado. Não. Você não precisa desistir de um projeto de vida porque Saturno nenhum. está te impedindo. Você sabe que você vai ter que correr com aquele projeto mais lentamente. E vai encontrar mais burocracia. Com mais sabedoria, né? Mais burocracia e a parte administrativa talvez seja mais difícil de te auxiliar. Mas você deve perseguir. Mas você vence. Patiolo, terminou o programa. Muitíssimo obrigado, viu, meu querido? Obrigado, Jorge. Foi Adorei um falar contigo. estar aqui com você. Voltamos já já. O Sol ingressa no signo de Escorpião, do elemento água, fixo, bastante sensível. Este é um signo que capta as coisas, percebe aquilo que não está sendo dito, percebe muito bem os climas. Então, é uma época em que a gente não deve se prender às aparências, mas sim perceber, procurar entender aquilo que não está sendo mostrado. Escorpião é um signo que tem muito a ver com transformação, com mudanças e a capacidade de se investigar em profundidade. Por isto, agora, não é uma época para ficarmos na superfície, e sim mergulharmos dentro das coisas. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.